Olá a todos! Dando seguimento às aulas de avaliação da dor, nós vamos fazer uma demonstração prática simulando 2 casos clínicos para que vocês possam ver como realizar a avaliação instrumentada em dor. Então eu vou contar um caso clínico sobre entorse de tornozelo e um caso clínico sobre dor lombar. Nós vamos discutir como realizar os testes para verificar a sensibilidade da via nociceptiva através de alodina e hiperalgesia, e também vamos verificar os fenômenos de wind-up, a somação temporal, e a modulação condicionada da dor. Vamos começar contando um caso clínico de uma paciente com dor lombar. E agora eu vou pedir para vocês resgatarem um pouco aquele sistema de classificação que nós desenvolvemos ao longo das aulas de avaliação da dor. Eu falei para vocês que é muito difícil, como seres humanos, a gente falar sobre alguma coisa se a gente não der nome a elas. Lembrem do arco-íris. Se a gente não der nome às cores, é muito difícil falar sobre isso. E a gente pode dar nome diferente para cada caixa, e pessoas vão dar nomes diferentes e falar sobre isso de formas diferentes. Mas nós discutimos um sistema de classificação por tempo, mecanismo de início de sintomas e por mecanismo de dor. Eu vou pedir para vocês lembrarem dessa classificação para a gente poder agora fazer sentido desse caso clínico. Então vamos pensar numa paciente com um quadro de dor há mais ou menos um mês, uma dor aguda pelo nosso sistema de classificação de tempo, que começou a ter esses sintomas de dor na lombar ao longo aí de mudanças que aconteceram na vida dela durante a pandemia do SARS-CoV de 2019, onde ela deixou de fazer muitas atividades, começou a passar muitos períodos sentada, teve problemas inicialmente com a adaptação a essa fase, mas foi um início de sintomas que não foi associado a um trauma. Essa dor começou de forma lenta e insidiosa, então já lembrem, isso deve puxar nossa mente clínica por uma baixa probabilidade dessa dor ser associada a uma lesão tecidual. A gente tem que entender que existe uma alta probabilidade dela ser associada a uma sensibilização ou uma sensibilidade aumentada nos tecidos. Isso deve já nos enviesar para quais fatores talvez olhar na anamnese, na história dela. E avaliando ela, uma queixa de dor meio difusa, desproporcional, que hora vem, hora não vem, tem dia que aparece, tem dia que não aparece, melhora com atividades, mas quando ela fica longos períodos sentada, essa dor piora. Nos remete talvez a um mecanismo de dor mais nociplástico. Mas como tirar essa dúvida? Como que a gente pode, na verdade, fazer testes, talvez, e obter informações para que a gente possa confirmar ou falsear essa nossa hipótese clínica? Bom, como eu falei para vocês, nós podemos fazer uma avaliação instrumentada em dor, avaliando conceitos de limiar de dor, hiperalgesia, a distribuição desses fenômenos, assim como a somação temporal e a modulação condicionada da dor, para tentar entender o que pode estar acontecendo nesse caso, para confirmar, na verdade, se esse de fato pode ser ou não um mecanismo de dor nociplástica e se ele está associado com fatores pró-noceptivos aumentados ou não. Então agora eu vou mostrar para vocês como a gente poderia fazer essa avaliação especificamente da região lombar dessa paciente. Para fazer essas demonstrações, a Daniela vai nos ajudar, sendo uma modelo para os casos clínicos simulados, e a gente vai começar em decúbito dorsal. Então, inicialmente, digamos que a gente já fez essa avaliação inicial, a gente já identificou, já pediu para ela desenhar no body chart como que é a dor dela, qual a distribuição dessa dor, a gente já entendeu fatores de melhora e piora, e já fez todo aquele processo de avaliação da anamnese. E agora o que a gente quer entender é, será que existe algum processo de sensibilização? Vamos lembrar que para ver isso nós vamos precisar ver o fenômeno de alodina e hiperalgesia, e a gente vai tentar ver a distribuição desse fenômeno. Então vamos lá. Antes de eu começar a simular a avaliação, eu vou primeiro desenhar a região que ela sugeriu no body chart que incomodava na lombar dela. Era a lombar esquerda dela, nessa região entre paravertebrais e quadrado lombar, mas era uma região um pouco difusa de dor. Eu vou só demarcar aqui para facilitar a visualização de vocês com relação aos testes. Tá? Eu vou começar avaliando o limiar de dor por pressão dela exatamente dentro desse ponto. Então eu vou fazer isso através de um algômetro, mas vocês podem fazer isso de outras formas, inclusive com a própria mão de vocês. Se vocês quiserem ter uma medida mais quantitativa, o algômetro ajuda a gente. E a ideia é conseguir entender, então, se eu estou avaliando a alodínia mecânica, quantos quilogramas de força eu preciso fazer no tecido, ou colocar no tecido, para que ela comece a relatar incômodo. A gente vai tentar entender e mensurar para ver se essa distribuição da sensibilidade aumentada, da alodínia e da hiperalgesia, segue um padrão mais local ou segue um padrão difuso, sem nenhuma relação de distribuição neuroanatômica específica. Tá? Então eu vou começar a fazer usando o algômetro. Uma dica para usar o algômetro é que a gente coloque mais ou menos 1 kg de força por segundo. E é óbvio que se você quiser fazer isso, você vai ter que treinar com o seu algômetro, para entender mais ou menos como é que funciona essa dinâmica. Mas eu vou começar a simular primeiro avaliando o limiar de dor dela, dentro da área que ela relatou como incômodo. Ela vou te pedir uma coisa. Então eu vou colocar aqui, e eu vou começar a fazer pressão com esse aparelho aqui, e no momento que você sentir que começa a incomodar, que muda daquela, da sensação de que está apertando para começar a incomodar, eu vou pedir para você falar para, tá bom? Então eu vou começar a fazer força, esperar ela me avisar. Tá.
Então, nesse ponto aqui, ela relatou 1,7 kg de força para incomodar. Legal, vamos continuar avaliando. Eu poderia avaliar o resto da área, mas eu já vou avaliar o lado contralateral, tá, gente? Então, vamos começar aqui para avaliar o outro lado, para ver o limiar de dor dela do lado direito, na mesma região, mais ou menos. Tá, o limiar de dor dela aqui foi 2,2 kg, então ela tem um limiar um pouco mais baixo do lado esquerdo. E agora vamos aproveitar que eu estou com o algômetro na mão e vamos começar a avaliar regiões com uma distribuição neuroanatômica diferente de faixas dermatomais. Vamos começar avaliando aqui, por exemplo, a região torácica esquerda, apesar de ela não ter uma dor na torácica, vamos avaliar para ver como é que tá. Me avisa quando começar a doer. Tá, o limiar mais baixo também, 1,6 kg de força. E agora vamos avaliar o lado direito, apesar de ela não ter dor. Me avisa quando começar a doer. Dói. Legal, 2,4 kg de força. Então a gente viu que a distribuição desse limiar de dor parece ser um pouco no hemicorpo, né? No hemicorpo esquerdo ela aparentemente tem um limiar um pouco mais baixo do que no direito. A gente já começa talvez a raciocinar que não existe um padrão neuroanatômico muito específico para a distribuição desses sintomas. Vamos ver a hiperalgesia, talvez um fenômeno que também dê para a gente avaliar em consultório. Eu vou usar uma agulha do kit de avaliação neurológica simples, todo mundo tem, para a gente poder avaliar esse fenômeno. Então eu vou primeiro mostrar em outra região do corpo, vamos lembrar aquele fenômeno de hiperalgesia terciária, por conta da facilitação da medula, o lado contralateral, ele é sempre um mal comparativo, porque ele pode estar sensibilizado por hiperalgesia terciária, então eu vou pegar a mão dela e vou falar o seguinte, Daniela, eu vou dar uma picadinha aqui na sua mão, só para você sentir. Você sentiu que picou? Sim. Tá, e eu vou fazer agora uma mesma picada na sua lombar. Eu quero que você me fale se é mais ou menos intenso na lombar. Mais intenso. Tá, é mais intenso. Então a gente já entendeu que existe uma hiperalgesia aqui. Um estímulo que deveria ser doloroso é entendido como mais doloroso. Vamos tentar entender se essa hiperalgesia segue um padrão, né, de distribuição parecido com a alodina. E a gente pode pegar, por exemplo, pontos fora dessa área. Tá, um pouco menos do que aqui, mas com relação à mão, é mais dolorido que a mão, tá? Eu vou comparar com o outro lado. Mais doloroso que a mão. E comparação com os dois lados, como é que tá? É menos. É menos. Então, a esquerda é um pouco mais intenso. Tá. E a gente pode seguir avaliando essa hiperalgesia em diferentes pontos. Como é que tá com a ação aqui? É menos. É menos do que a lombar, mas é mais doloroso do que a mão? É. Agora eu vou avaliar a torácica dela. Vamos ver se segue aquele mesmo padrão de distribuição. Então, vamos ver como é que é aqui. Tá, é mais intenso do que a mão. E com relação à lombar? É menos. É menos, tá, mas ainda é mais sensível do que a mão. Exato. E compara aqui o lado direito para mim. É menos intenso do que o lado esquerdo. Tá, um pouco menos intenso. Legal. Então a gente tem um cenário aqui onde a gente vê sinais de alodina e hiperalgesia que estão espalhados de forma difusa. Apesar da dor dela ser a região lombar esquerda, ela tem sinais de alodina e hiperalgesia espalhados quase em todo o hemicorpo aqui, pelo menos na coluna. A gente poderia avaliar outros segmentos até, né, se a gente quisesse. Mas o lado direito também é mais sensível do que outras regiões. Então a gente já começa a entender que parece haver algum sinal de pronocepção aumentada em áreas mais altas das vias noceptivas. Bom, a gente pode agora avaliar o fenômeno de wind-up, ou somação temporal. Vamos lembrar que o wind-up já é um sinal de sensibilização central, porque eu preciso ter dois neurônios. Bom, para avaliar o wind-up, eu vou usar o algômetro de novo, tá? E eu vou fazer da seguinte forma. Eu vou verificar o limiar de dor dela de novo. Uma vez que ela me deu o limiar dela, eu vou acrescentar mais 1 ou 2 kg de força, tá? E eu vou padronizar esse cálculo até chegar numa quantidade específica de quilogramas de força. E aí eu vou perguntar para ela, vou pedir para ela avaliar de forma supralimiar essa dor, numa escala numérica verbal de 0 a 10, ela vai me falar quanto dói. E eu vou repetir 10 vezes o mesmo estímulo. Né? Na quinta vez e na 10ª vez eu vou pedir para ela avaliar para mim quanto doeu. O wind-up, vamos lembrar, é somação temporal. O que isso significa? Que se eu repetir o estímulo várias vezes, a tendência é que a dor comece a piorar para o mesmo estímulo. É isso que é um wind-up positivo, tá? Então, vou fazer exatamente dessa forma. Daniela, primeiro me fala um ponto que começa a doer. Tá. Bom, então aqui ela falou que dói em 1,1 kg de força. Agora eu vou aumentar e eu vou fazer 2 kg de força, tá? E aí eu vou te pedir para tentar avaliar essa dor numa escala de 0 a 10, onde 0 é nenhuma dor, e 10 é a pior dor possível, tá? Você vai me falar quanto vai doer essa dor que eu vou colocar aqui em você. Quanto doeu? Dói 4. Tá, então dói 4 numa escala de 0 a 10. Eu vou pegar essa mesma pressão que eu coloquei, essa mesma força que eu coloquei,
E eu vou repetir agora 10 vezes com um intervalo muito curto, 1 segundo de diferença entre uma aplicação e outra. E eu vou pedir na quinta e na 10ª vez para ela repetir a mesma coisa, tá? Então na quinta vez, quando eu falar, pedir para você, você me fala quanto doeu, da mesma coisa, de 0 a 10. E na última eu vou te falar a mesma coisa, eu vou te perguntar e você me fala quanto doeu de 0 a 10, tá bom? Então agora eu vou fazer 10 repetições usando a mesma força, com intervalos muito curtos, de 1 segundo mais ou menos entre uma e outra. Quanto doeu essa? Dói 6. Tá, então doeu 6. Quanto doeu essa? Agora 7. Tá. Então, como vocês puderam perceber, repetir o mesmo estímulo gerou um aumento da sensibilidade nela. Ela sentiu mais dor. Isso é um sinal de wind-up positivo. Vamos lembrar a implicação clínica disso. Se ela tiver com muita sensibilidade pronoceptiva, e a gente viu que ela tem alodínia, ela tem hiperalgesia, eu vou começar a botar ela, por exemplo, eu decido que eu vou fazer terapia manual com ela no começo, vamos lembrar que eu tenho 2 técnicas que eu posso utilizar na fisioterapia ortopédica manipulativa que podem me dar o mesmo efeito. Eu poderia fazer mobilização articular ou manipulação. Mas se eu for fazer mobilização articular, eu vou dar estímulos repetidos nela. E como ela está com somação temporal, isso pode aumentar a dor dela. Então eu posso não conseguir gerar analgesia nela por causa disso. Eu posso, por conta desse teste, decidir talvez entrar com thrust articular, uma manipulação. Porque eu consigo gerar uma analgesia rápida sem que eu some estímulos. Isso também, se eu quiser, digamos que eu não queira fazer terapia manual, mas eu quero ir direto para movimentos. Ela tem um wind-up positivo, é um indicativo para mim de que se eu fizer movimentos no local, na região da lombar, ela pode apresentar piora de sintomas durante o movimento. Então talvez eu opte por começar por outras modalidades de exercício que não sejam locais no começo, se ela tiver um wind-up positivo. Então a gente acabou de ver que ela tem sinais de pronocepção. A gente tinha desconfiado que ela tinha um mecanismo mais nociplástico, talvez associado com uma sensibilidade da via noceptiva. A gente acabou de confirmar. Ela de fato tem alodínia, hiperalgesia, esses sinais são espalhados de uma forma não neuroanatômica específica, né? Isso implica para a gente que são áreas mais altas das vias noceptivas que estão com esse processo de sensibilização aumentado, e ela tem um wind-up. Então ela tem vários sinais de pronocepção. A chave, a amplificação da via noceptiva está ligada. Vamos agora testar se ela consegue desligar essa forma. Vamos testar se o CPM dela está funcionando. Eu vou pedir só para você sentar agora, Daniela, com as pernas para lá, por favor. Nós vamos começar demonstrando o paradigma de Conditional Pain Modulation, ou CPM passivo. E só relembrando o que eu já falei para vocês, o CPM passivo é o gold standard e a gente tenta avaliar o funcionamento da via analgésica endógena, induzindo dor na pessoa. Para facilitar a nossa vida, eu vou mostrar com um aparelho simples de consultório, um esfigmo, como a gente poderia simular o CPM. Mas às vezes ele não vai ser suficiente, às vezes a gente vai precisar de um estímulo térmico como um balde de gelo. Então, vamos retomar os conceitos de CPM. Primeiro, eu tenho que fazer um estímulo teste. Nesse caso, eu vou usar o algômetro e identificar o limiar de dor num ponto padronizado que eu escolhi aqui com ela. Então, eu vou testar o principal ponto gatilho, a principal região de sensibilidade do trapézio superior, do lado contralateral. Eu vou começar aqui abordando e perguntando para ela me falar exatamente o momento em que ela sente que começa a incomodar. Tá. Então, ela precisa de 1,5 kg de força ali na região do trapézio direito para relatar que começa a incomodar. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou inflar aqui o esfígmo até 200 milímetros de mercúrio e a gente vai deixar por um tempo padronizado. Existem várias propostas de padronização do CPM e a gente vai deixar uma aqui em anexo com material suplementar para vocês. Mas o importante, nesse teste que a gente vai simular com ela vai ficar 2 minutos com o esfígmo inflado, e é importante que ele seja de alguma forma doloroso. Então eu vou perguntar para ela agora, na escala de 0 a 10, quanto você está sentindo de dor aqui para o esfígmo? 4. Tá, então ele está mais ou menos doloroso, né? A gente pode tentar aumentar mais um pouco, e pode ver se essa dor vai aumentando ao longo dos 2 minutos, eu posso continuar perguntando para ela, mas para a simulação, a gente vai simplesmente partir do pressuposto que ela passou 2 minutos com esse estímulo doloroso. E aí, após realizar o estímulo condicionante, eu vou repetir o teste do estímulo teste enquanto ela está sob a ação do estímulo condicionante. Então eu vou repetir aqui a avaliação. Me fala quando começa a doer. Dói. Tá. Então ó, ela agora precisou de 3 kg de força para relatar a dor.
Então lembrem, ela começou com 1 mais ou menos quilograma de força, 1,100 kg de força, chegou a 3 kg de força. Isso quer dizer que o CPM dela está funcionante, ela tem uma via analgésica endógena funcionante. Tá? Clinicamente, o que isso muda para a gente? Bom, significa que apesar de ela estar com uma pronocepção aumentada, apesar de ela estar amplificada em termos de nocepção, ela consegue desvirar a chave. Ela tem mecanismos endógenos para desvirar a chave. E as principais abordagens que a gente tem para gerar analgesia endógena nela, que são baseadas em exercício, vão provavelmente funcionar muito bem com ela. Então, é isso que o CPM ativo, o CPM funcionante nos indica. Mas eu vou mostrar para vocês uma outra variante do CPM, que é o CPM ativo. Bom, eu vou explicar um pouco para vocês o CPM ativo. Diferente do passivo, onde a gente tenta verificar o funcionamento da via analgésica endógena induzindo dor, no CPM ativo a gente quer verificar o funcionamento da via endógena através de exercícios. E a gente vai ver aqui como a gente poderia simular isso no dia a dia de consultório. Então a gente poderia fazer da mesma forma que a gente fez o passivo. Inicialmente a gente vai verificar um estímulo teste, que pode ser o algômetro de pressão limiar de dor, numa área que nós vamos determinar e vamos escolher como padrão de teste. E aí depois eu vou colocar essa paciente para fazer um exercício de uma intensidade normalmente moderada, num Borg de 6 a 8, e ela vai manter essa atividade por um tempo pré-determinado. E a gente pode ou ir avaliando durante a atividade, caso ela tenha dor durante a atividade, mas normalmente no CPM ativo as pessoas não relatam tanta dor durante a atividade, porque a ideia não é que a dor que vai induzir a analgesia, mas sim o exercício. E o ponto é que depois do tempo que ela vai ficar sob a ação do estímulo condicionante, nós repetimos o estímulo teste. E a ideia é a mesma. Se o CPM estiver funcionante, eu espero, por exemplo, que ela obtenha um limiar, se eu estiver usando um limiar mais alto no segundo estímulo teste do que no primeiro. Se eu estiver usando estímulo supralimiar, verificando numa escala de 0 a 10 quanto dói, eu espero que ela relate menos dor no segundo teste do que no primeiro. Eu, como clínico, prefiro utilizar o CPM dessa forma ativa, mas de uma forma um pouquinho diferente. Eu prefiro simular os exercícios, como eu já comentei na aula que eu falei sobre isso, eu prefiro simular os exercícios que eu e a paciente ou paciente chegamos juntos à conclusão de que melhor se encaixariam no seu dia a dia. A gente pode fazer da mesma forma. Eu posso pensar em um exercício numa sequência de exercícios. Aqui o importante não é tanto o padrão do teste, mas a gente encontrar alguma coisa que funcione para o paciente. Eu faço a avaliação do estímulo teste, nesse caso aqui eu posso fazer de novo, na mesma região, ou eu posso fazer na região de queixa, tanto faz. Eu faço a avaliação do estímulo teste, e aí na sequência eu vou fazer a sequência de exercícios que a gente determinou juntos. E eu refaço a avaliação do estímulo teste ou da hiperalgesia. Uma dica clínica para vocês. A hiperalgesia e o wind-up são fenômenos que são facilmente percebidos pelo paciente quando acontece modulação. Então, quando eu vou para um paradigma ativo mais clínico, onde eu quero mostrar para o meu paciente, testar o programa de exercício que eu estou propondo para ele, mas mostrar ao mesmo tempo que ele consegue ter uma ferramenta na mão dele para gerar analgesia, eu prefiro talvez até usar direto uma hiperalgesia ao invés de alodínia. Eu já pego o kit de avaliação, a agulha do kit de avaliação neurológica, verifico quanto que dói, peço para a paciente, por exemplo, me falar numa escala de 0 a 10, faço a série de exercícios e depois eu volto e reavalio de novo. Nesse caso, o que eu quero avaliar é de uma forma mais empírica, mais clínica, sem tanta mensuração, se a via analgésica está funcionante, mas principalmente se a paciente percebe que está funcionante. E quando a gente avalia a hiperalgesia wind-up, o efeito é claro, a pessoa na hora percebe que houve modulação. Então, eu como clínico prefiro usar dessa forma, tá? Mas como pesquisador, a gente sempre opta pelo CPM passivo, normalmente com balde de gelo. Bom, apenas resumindo o caso que a gente acabou de discutir. Uma paciente com uma dor lombar aguda, com início de sintomas que não foi relacionado ao trauma, o que já tem que nos remeter a uma probabilidade de sensibilidade tecidual, e com um mecanismo de dor que nos parecia ser nociplástico. Nós fomos fazer a avaliação instrumentada da dor para tentar confirmar essas hipóteses. E o que a gente encontrou foi uma distribuição de fato difusa de sinais de alodínia e hiperalgesia, que não tinha uma distribuição neuroanatômica específica, a presença de wind-up ou somação temporal, o que nos leva a crer que ela tinha mecanismos pronoceptivos aumentados, mas ao avaliar os mecanismos antinoceptivos, a gente pode identificar que ela tinha um sistema antinoceptivo preservado, o que para a gente é muito bom. A gente poderia começar com abordagens ativas, abordagens de exercício local, sabendo que ela provavelmente já conseguiu obter analgesia dessas abordagens.